Nação flamenguista líder e todo o Brasil discutindo nessa final de primeira fase de Libertadores. Alguns times que muitos diziam que não ia se classificar, se classificou, né? Alguns times que na cabeça da mídia ia atropelar, passar por cima, não aconteceu. Inclusive, um desses times era o Flamengo, né? Mas, pessoal, eu deixo aqui já um alerta e sou bem realista. O Flamengo não jogou esse futebol tão terrível assim, igual muitos estão falando, né? Ok, não foi aquele futebol fantástico, aquele futebol que a gente realmente quer ver o Flamengo jogar. Mas eu vou ser realista. Com esse futebol que o Flamengo tá jogando, o Flamengo pode ser campeão. Com esse futebol que tá jogando, né? Por quê? Foi do campo do Palmeiras e passou por cima do Palmeiras com a ajuda de arbitragem. Então, pessoal, acho que isso aí não é motivo para preocupação, né? Até porque a partir de agora zera tudo, vai começar uma nova competição, o Flamengo está no mercado, o Flamengo vai recuperar alguns jogadores, então, sem sombra de dúvida, os rivais é que tem que se preocupar, né? Inclusive, Baldasso, né, depois da classificação do Inter no sufoco, ele dá uma cutucadazinha no Flamengo, né? O que será que os gaúchos estão achando dessa classificação do Flamengo, né? E apesar de ter se classificado em segundo colocado, tem muito time aí que não quer pegar o Flamengo, né? Será, pessoal? Será que vai pintar clássico por aí? Vamos ver o que é que a imprensa gaúcha tá falando sobre isso. Créditos do vídeo, né? Debate Raiz, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Uma vitória maiúscula do Internacional, mostrando superioridade, uma vitória inteligente, conquistada com maturidade, uma vitória em que o Internacional esteve ligado o tempo todo. O Internacional, desde o primeiro minuto, procurou a vitória. Correu alguns riscos no jogo, sim, é verdade, porque não soube estabelecer a superioridade, transformá-la em gol no primeiro tempo, sai perdendo, mas aí também mostrou um grande poder de recuperação. O empate foi imediato, não deu tempo do Bahia pensar uma nova estratégia e com qualidade, com todo o merecimento, o Internacional depois virou o jogo para 2-1. O Inter classifica com tamanho gigantesco na primeira colocação, um time que em determinado momento até nós colorados duvidamos por conta das instabilidades, e ontem mais uma vez na hora decisiva esse time cresceu. Evidentemente que a gente espera que esse time do Internacional cresça e se estabeleça com o potencial que tem de uma forma mais homogênea, que não tenha tantas instabilidades, porque vai precisar disso nas fases posteriores da Libertadores e da Copa do Brasil. Individualmente ontem algumas coisas importantes no time do Inter também, que eu saliento. O zagueiro Juninho, que é pouco falado por nós, fez uma partida absurdamente perfeita, né? A gente sempre fala do Vitão, o Vitão é sempre o protagonista da zaga, então quero citar o Juninho. O Aguirre na lateral direita foi muito seguro, é outro jogador que nós em determinados momentos contestamos também. A volta do Borré, o Borré envolvido com o jogo o tempo todo envolvido, o tempo todo participando. Um jogador que tem uma capacidade muito boa de colocação dentro da área, e ontem faz um gol com uma inteligência incrível, com um jogo de corpo, tirando o zagueiro e por trás fazendo o gol de cabeça. Então eu fico realmente feliz, satisfeito, com o coração cheio de alegria com a classificação do Internacional. Você sabe que eu tenho nesses jogadores do Internacional, por alguns deles, uma veneração incrível. O Fernando, pela qualidade que tem, o Alan Patrick. Eu sou um cara que estabeleço idolatrias no futebol. E eu não quero perder isso nunca, mesmo que eu seja um profissional. Na Copa de 2014, por exemplo, 2014, jogo no Beira-Rio, a seleção da Argentina jogou aqui. Eu lembro de um dia que eu estava na arquibancada e eu fui com uma plaquinha: Messi, me dá a tua camiseta. Eu fui. Óbvio que eu não teria sucesso, mas eu estabeleci uma idolatria em relação a este grande jogador, um dos maiores da história. E é raro fazer isso. Só tinha feito com o Messi. Ontem eu fiz de novo. Ontem, em determinado momento, não sei se vocês perceberam, eu saí da jornada, estava lá na minha casa. Ontem eu fui de novo lá pro Beira-Rio. E depois do Messi, meu Deus, eu de novo pedi uma camiseta. Fui na banqueta, fui lá na frente e pedi a camiseta a outro grande jogador da história do futebol. Cauli, o grande Cauli Arantes do Nascimento. Cauli fenômeno, um dos maiores jogadores que já atuaram dentro do futebol brasileiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Este programa de 2 dias para cá desrespeitou o Internacional.
Em determinado momento, esse programa disse que o Bahia era melhor. Não melhor, muito melhor do que o Internacional. E eles se abraçavam a uma tese de que o Bahia vivia um momento melhor que o Inter, sendo que o Bahia dos últimos 7 jogos perdeu 5. Perdeu 5. E na argumentação dos meus queridos colegas, em determinado momento, quando eles embasavam a tese de que o Bahia era melhor que o Internacional, eles disseram que um dos motivos era porque o Bahia tinha o Cauli. O Cauli! Eles achavam que o Bahia era melhor que o Inter por causa do Cauli. Em algum momento tem que ter respeito com o Internacional por aqui. Também acho. Este programa já determinou aqui que o Atlético Nacional não era só o melhor time do grupo, era o melhor time da Libertadores da América. Esse programa ontem, o senhor Diogo Rossi citou 8 jogadores do Bahia que, segundo ele, seriam titulares do Internacional. O senhor Alex Bagé já veio com Coca-Cola, com gás que tinha acabado, né? É inacreditável o que fazem por aqui. O programa de ontem dedicou 10 minutos para projetar a demissão do Roger depois da partida de ontem. Engulam o Internacional. Respeitem o Internacional. Este Internacional sempre foi e provou que é o melhor time do grupo. Os outros 3 participantes do grupo, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Isso é número, isso é matemática. Os outros 3 participantes do grupo perderam 3 jogos cada um. Todos eles. O Nacional, o Atlético Nacional e o Bahia perdendo 3 jogos. O Inter perdeu 1. O Inter merecidamente é o melhor do grupo. Eu disse aqui, quando o senhor Diogo Rossi, com a sua empáfia, afirmou que o Inter perderia para o Nacional lá, eu disse não vai perder. Não só não vai perder, como vai ganhar do Bahia e vai ser o primeiro colocado no grupo. Ontem, de novo, o senhor Diogo Rossi cravou que o Internacional estava fora da Libertadores da América. Você que está em casa, Colorado, não se deixe dominar e ser impregnado por esta síndrome do acadelamento. Eu vou dizer para vocês aí, olhando no olho de vocês, olhem nos meus olhos, leiam os meus lábios. Este Internacional é candidataço aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu só quero lembrar que 2 semanas atrás, o senhor Fabiano Baldasso, com a sua lata de pau, disse o seguinte, que esse time do Inter é um time bunda mole. Ele disse isso esse ano já umas 4 vezes. Então ele agora prega respeito ao time do Internacional. Da minha parte, eu continuo achando que o Atlético Nacional de Medellín é um dos melhores times da Libertadores. Eu só vi um time nesta Libertadores jogar mais que o Atlético Nacional de Medellín, o Palmeiras. Eu só vi este time e continuo achando que o time do Bahia é melhor que o time do Internacional. Eu não diminuo os méritos de Roger Machado e da comissão técnica que ganhou de um time superior. E não vejo nenhum problema nisso. Vamos lá, Diogo. Olha... E daí? O EMA continua assumindo. Agora melhorou tudo. Melhorou tudo. Só um pouquinho. Só tô lembrando das tuas coisas. Mas primeira coisa, quando tu tem que usar a mesma argumentação 25 vezes, é porque ela é fraca. Como tu tem feito. Mas aí, então, tá falando de ti. Eu repito e sublinho. Quando eu chamei o time de bunda mole que perdeu de 4-0 pro Botafogo, eu estava certo. Quando eu disse que o Inter, em determinado momento, viu falir os seus setores, eu estava certo. Sim, tá sempre certo. Só que eu sempre disse que o potencial que o Inter tinha apresentado na temporada era a minha referência. E que com aquele potencial, o Inter não era para ser comparado com o Bahia, como vocês estão fazendo. O potencial do Inter era para ser comparado com o Flamengo. Opa, desculpa, o Flamengo quase não se classificou ontem. O Inter é melhor que o Flamengo, tá? O potencial do Inter é para ser comparado com o Palmeiras. E o Inter tá brigando por títulos. E o Inter vai fazer todos vocês engolirem essa depreciação diária que vocês fazem. Vai acontecer a mesma coisa de sempre. Tu vai fazer toda essa gritaria, tu vai tentar jogar os baldacianos contra a gente, e sabe o que vai acontecer? O teu time não vai ganhar nada, e o dia que ele cair de 4 pés de novo, tu vai chegar aqui e vai fazer a mesma fiasqueira, e aí depois, o ano que vem, tu vai dizer que de novo é o melhor time do Brasil. A gente já te conhece, sabe qual é a diferença? É que nós aqui, a gente assume quando exagera, e tu acha que tu tá sempre certo. Tu acha que o Bahia é fraco? Ninguém errou Tu acha que o Bahia é fraco? Não, o Bahia é um bom time. Mas isso a gente tá dizendo há horas aqui. Tu tá dizendo que é melhor que o Inter. Tu citou 8 jogadores do Bahia que eram titulares. Qual é o problema de achar melhor? Mas qual é o problema de achar melhor? Vocês citaram o Cauli como referência de ser melhor que o Inter. Parem com isso. Assumam os erros de vocês. Tu sabe que... Essa é a lavagem cerebral do presidente Marcelo. Ele não deixa que ninguém ouse dizer que qualquer time no planeta possa estar no momento melhor. Só quero te dizer uma coisa. Tu sabe que quando tu usa o mesmo argumento 25 vezes é que tu não tem argumento, né? Ele é fraco. Né? Já citou o Cauli umas 300 vezes. Como foi o Cauli ontem? Ele foi
foi mal e na única jogada que ele fez, o Jean Lucas perdeu o gol feito. Tá. Gol feito contra o Internacional. Assim, Meneghete, vamos lá. Eu não acho o Internacional esse time todo que o Baldasso tá falando aí, né? Inclusive ele disse que o Internacional é melhor do que o Flamengo. Não vejo. Inclusive, se pegar um Flamengo Internacional, pra mim, o Flamengo passa fácil, pessoal. Passa fácil mesmo. E eu vou ser bem realista, ganhando os 2 jogos, né? Pra mim, o Baldasso já exagerou. Mas o Baldasso é essa figura aí, né? Um dia ele é o melhor time do mundo, no outro dia é o pior, né? Eu definitivamente não quero ficar debatendo aqui o senhor Fabiano Baldasso, que é tudo que ele quer. Mas, basicamente, o Cauli foi pego por ele, porque ele não sabia se o Cauli era destro ou canhoto antes da partida e não sabe agora. Não conheço, joga nada. Óbvio que eu não conheço. Ele pegou pelo nome, só que foram citados. Eu vou soltar no meu canal um react do programa, porque a gente E aí tu vai discutir o Baldasso. E aí, claro, eu preciso ganhar views. Mas vai dar strike, tu não toma strike. Não. Se o robô do YouTube pegasse, vocês tiram o strike depois, tá bom? E eu vou mostrar. O Diogo citou uma série de jogadores. O Diogo cita uma série de jogadores, cita o Cauli e eu ainda digo: ó, o Cauli é bom jogador, ele é bom jogador, tá? Ele não é mau jogador. E aí o Baldasso, que não fazia ideia, que o Bagé ainda brincou, dizendo: olha, o semblante do Baldasso, ele não fazia ideia de quem eram os nomes, pegou o Cauli, porque o Baldasso é gênio da comunicação, ele é gênio da comunicação, ele pega o Cauli como um nome diferente e aponta como uma situação. Mas lá pelas tantas, eu inclusive fui um dos que disse: olha, Baldasso, a gente não tá querendo te dizer que o Inter já perdeu tal, mas que o confronto vai ser duríssimo, que na minha visão, eu cheguei a usar isso, é 51-49, eu não sei quem é que tá com 51-49 neste momento. Eu acho que o Inter não é melhor que o Bahia, eu acho que o Inter é muito melhor do que o Bahia, mas o Inter estava muito melhor? Definitivamente não. Definitivamente o Inter não estava melhor, por conta da série de circunstâncias. E aí, eu já dou um passo à frente, porque para não discutir só o Baldasso nesse programa, o Inter tem pontos a melhorar. Lembra que eu falei aqui ontem e a gente citou aqui, olha, em casa a gente conversa. Tá chegando essa hora do em casa a gente conversa. Daqui a alguns dias o Inter vai ter que conversar. O porquê que tem muita gente no DM, o Inter tá tendo uma discussão que todo mundo tá tendo esse problema, tá bom, vamos conversar. Por que o time do... Hã? Tô falando com o Diogo. Por que o time do Roger só joga em jogo grande e tal? Não vamos se enganar, Baldasso. Não dá pra ser só, ontem ganhou, tá bom, se tivesse perdido, tava ruim. Acho que se quiser ser campeão de alguma Copa, que é o que eu acho que dá pra ser campeão, vai ter que fazer essa análise. E não é um resultado de um jogo extremamente equilibrado, em que o Inter foi melhor e que o Inter fez uma das melhores atuações do ano, que eu vou mudar o meu conceito de achar que o Bahia é melhor que o Inter. Pronto, é meu direito, eu acho isso. Mas o Inter ganhou e eliminou o Bahia. Que beleza, quantas vezes um time... Por isso que o futebol é tão emocionante e nos atrai tanto e nos seduz tanto. Porque o futebol permite, ao contrário do basquete e do vôlei, que uma equipe, inclusive, não é o caso de ontem, jogue pior e ganhe o jogo. Não é o caso de ontem. O Inter foi melhor, foi superior, num trabalho que eu acho elogiável do Roger, da comissão técnica, da direção e que contagiou os jogadores. O Inter fez uma partida extraordinária ontem e criando, inclusive, uma nova perspectiva para o que vem por aí no segundo semestre. Tu colocas, então, que o Inter ontem reverteu uma expectativa. O grupo era muito equilibrado, né? O grupo era muito equilibrado. A tua opinião é respeitável e me instiga, porque eu tento encontrar. Vamos lá, o Bahia é melhor que o Inter? Me parece que não. O Bahia está melhor que o Bagé. Ontem fez uma tese de 15 minutos que o Bahia está melhor que o Inter. Tu tá comentando o que eu falo? O Bahia perdeu. Que tu não faz o isso. Bahia perdeu 5 jogos dos últimos 7. Que momento é esse? 5 de 7 perdeu 5. Que momento é esse? Até ontem o teu time... Diz que tu errou. Ele ganhou do Botafogo 3 semanas atrás. Olha só, até ontem o teu maravilhoso time havia vencido o Maracanã e o Nacional. Pessoal, o Baldasso sempre confiante, né? Mas o Internacional sempre decepcionando, né? O Internacional é aquele time que você não pode confiar muito, né? E Baldasso eu acho que deveria já ter aprendido, né? Que o ano passado ele viralizou dizendo que o Flamengo se prepara, que agora o Internacional chegou, né? O Internacional não ganhou nada, se afundou em dívidas. E esse ano também, eu vou dizer aqui o que eu disse desde quando terminou o campeonato, os campeonatos estaduais, que o Internacional foi campeão. Para mim, não tire campeonato estadual de parâmetro. Campeonato estadual não serve de parâmetro para nada. E principalmente o gaúcho, né? Principalmente o gaúcho. Você imagina aí, se campeonato estadual não serve de nada, por exemplo, Carioca. Carioca para mim não serve de parâmetro para nada. E olha que tem vários times, né?
Tem o Flamengo, tem o Botafogo, tem o Vasco, tem o Fluminense. Tô citando só aqui 4. Aí o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tem 2 times. Grêmio e Internacional. E mesmo assim o Grêmio numa péssima fase, né? Então, se eu fosse gaúcho, eu não me empolgava porque o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, né? Como eu sou flamenguista e não me empolgo que o Flamengo ganhou o Carioca. O que vale é a partir das competições nacionais e sul-americanas, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Aí sim, se você for bem nessas competições e demonstrar, aí sim você é colocado em outro patamar, né? Mas eu não vejo o Internacional favorito a nada. Teve dificuldade contra o Bahia, pessoal. Como ele mesmo disse aí, né? Palavras de Baldasso. Dos últimos 7 jogos, o Bahia perdeu 5. Então, péssimo time, péssima fase. Péssimo time, péssima fase. Mas mesmo assim, fez 1-0 no Internacional. Se fosse uma equipe mais madura, né? Tivesse um treinador, faz muitos elogios a Rogério Senna, né? Mas eu acho que ele pecou ali, né? Acho que ele era para ter chamado o time. Às vezes também, pessoal, a gente tá dizendo aqui que fosse um treinador mais cascudo, mas às vezes, né, não é nem questão de treinador, né? De jogador, né? Não tem cabimento você fazer um gol e com 2 minutos depois sofrer outro. Não conter o ímpeto da outra equipe, né, que vai querer empatar assim que leva o gol, né? Isso aí não existe, né? Eu acho que perdeu o jogo naquele lance. O Bahia, né? Mas mesmo assim fez 1-0. Poderia ter feito 2-0 o Bahia, né? O Jean Lucas perdeu um gol sozinho com o goleiro. Chutou grama, chutou tudo no mundo, menos a bola. Perdeu um gol. Poderia ter se complicado. Baldasso quem disse aí. Dos últimos 7 jogos, perdeu 5. E mesmo assim esse time conseguiu levar dificuldade contra o Internacional. Para mim o Internacional não é problema. Para o Flamengo não, né? O Internacional quando pega times da elite tá fazendo feio. A realidade, né? Pegou o Palmeiras, perdeu. Só não perdeu para o Flamengo. Foi início da competição. Mesmo assim merecia ter perdido, porque o Flamengo jogou mais bola. Mas é aguardar, né? Aguardar, ver como é que vai ser esse sorteio. Baldasso tá com esse discurso aí, é como a galera do programa Debate aí já conhece ele, né? Perfeitamente. Ele tá com esse discurso hoje, amanhã o Internacional vir a perder e fazer uma partida como vem fazendo sempre, ele já chega criticando, né? Mas é coisa do Baldasso, né? Mas se eu fosse torcedor do Internacional, eu não me empolgava, né? Eu não tô me empolgando com o Flamengo, tô com o pé no freio, esperar o time produzir e render aquilo que a gente tanto espera, né? Dentro de campo, né? Não em palavras, não. É um bom time o Flamengo? É o melhor time do futebol brasileiro, tem o melhor elenco, tem um treinador qualificado, não joga um péssimo futebol, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que vocês todos sabem, né? É exigente. O torcedor flamenguista é exigente, né? É o Flamengo jogando um futebol fantástico, né? A gente sabe que nem sempre vai ser possível, né? Mas às vezes dá pra jogar, né? Inclusive o Flamengo jogando aí contra o Fortaleza, podendo ser líder do Campeonato Brasileiro, a gente espera que faça uma boa partida, né? Seu último jogo antes do Mundial de Clube, viajar para o Mundial, então sem sombra de dúvida, tem coisa boa por vir. E Baldasso, calma, ainda tem muitas competições pela frente, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.